juízo, Pai. Mudança total, transformação total. E que a tua palavra se cumpra, Senhor. Toda essa casa servindo o Senhor. É ela e toda a sua casa. É ele e toda a sua casa. Declaramos que a mão do Senhor já está trabalhando. Deus está trabalhando em nosso favor. Deus está trabalhando em favor daqueles que creem, daqueles que oram, daqueles que buscam. Declaramos também, Senhor, novas oportunidades, novas portas e também novos começos. E muita saúde na vida dessa pessoa. Muita saúde no nome de Jesus. Quero declarar, Pai, que toda enfermidade, toda dor, todo desânimo, todo ataque à saúde, ao corpo dessa pessoa, renda-se a Jesus Cristo. De uma pessoa que sente um peso no corpo, de uma pessoa que sente peso nas pernas, dificuldade para caminhar, eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a vida dela. O Senhor restaurando sua saúde, restaurando suas forças. Profetizo muita saúde nessa casa, muita saúde nesse casamento, muita saúde nessa família, no nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você. E Deus me deu uma palavra, e essa palavra é profética. Mas antes disso eu quero perguntar para você, está preparado para receber essa palavra? Porque essa palavra aqui, ela vai mexer com você. Essa palavra vai mexer com você. Por isso quero pedir para você, que está me acompanhando no YouTube, já deixa a sua curtida aqui nessa oração e compartilha com 7 pessoas. E que o Senhor Deus, venha retribuir muito mais na sua vida. Tudo que se planta, se colhe. Inclusive, eu quero liberar uma palavra sobre pessoas que sentem dores no corpo, porque isso me veio na oração agora. Há muitas pessoas que têm me pedido oração e estão com dores no corpo. Jesus Cristo tem o poder de arrancar essas dores e todo tipo de ataque espiritual contra a tua vida, eu declaro por terra agora, e que o sangue de Jesus te cubra, o Senhor te guarde, o Senhor te proteja. Eu declaro em nome de Jesus que nenhum mal tem o poder de tocar no teu corpo, tem o poder de tocar na sua vida. Se você está com dificuldades de caminhar, sente um peso muito grande para caminhar, eu quero declarar vida de Deus em você, vida de Deus em você, no nome de Jesus. A palavra que o Senhor me deu está em Mateus capítulo 26, do verso 6 ao 13, que diz assim: Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: Por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: Por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. Jesus estava numa mesa e tudo estava indo bem. A comida chegando, a bebida chegando, as risadas, as conversas, aqueles que estavam se sentindo honrados de estarem na mesa com Jesus, tudo estava acontecendo perfeitamente. Até que uma mulher chegou. E essa mulher chegou com um vaso de alabastro, um perfume caríssimo, de grande valor, a Bíblia diz. Ela chegou até Jesus e derramou sobre Jesus. E a Bíblia diz então que o silêncio se rompe, a normalidade acaba, porque os próprios discípulos de Jesus, disseram assim: Por que este desperdício? Tínhamos que vender e dar aos pobres. Toda vez que uma semente ou algo de grande valor
é trazido aos pés de Jesus, vai existir crítica, vai existir nariz torto, vai existir contrários, vai existir acusações. Jesus estava recebendo. Jesus estava recebendo, não eram os discípulos, era Jesus. Quando se fala muitas vezes de honrar a Deus, de se dar alguma coisa para Deus, isso escandaliza muitas pessoas. E sabe por que escandaliza? Porque toda vez que qualquer pessoa estiver fazendo algo para Deus, existe um sistema que foi colocado dentro de nós, que é o sistema desse mundo, que vai se levantar. E esse sistema vai dizer, para que isso? Eu vi isso muitas vezes acontecendo. Toda vez que uma pessoa começava a servir a Deus na igreja, toda vez que uma pessoa se dedicava um pouco mais, ou até mesmo, sabe, era um semeador, ajudava na obra, sempre houve críticos em relação a isso. Marcou a minha memória. Porque quando alguém faz alguma coisa pelo reino, sempre tem críticos. Agora, quando Jesus estava fazendo, estava ajudando, estava semeando na vida das pessoas, o que ele fazia de bem, o que ele fazia de bom, sabe? As pessoas não falavam, poucos falavam. Mas sempre havia os fariseus, os zelotes, os saduceus, criticando Jesus por tudo que ele fazia. Por tudo que ele fazia, sabe por quê? Porque sempre vai ter vários grupos de pessoas. Vai ter aquelas pessoas que vão criticar você por aquilo que você faz de bem, e vão criticar quando você fazer de outra forma, e que eles não vão entender. A oferta dessa mulher foi barulhenta. A semeadura dessa mulher mexeu com todo mundo que estava na mesa. Aí você vê como existe um sistema errado, às vezes, dentro de nós, que não aceita aquilo que se faz para Jesus. Sabe, as pessoas não querem saber de algumas coisas. Nós precisamos aprender com essa mulher, porque Jesus disse para ela, e disse para os discípulos também que estavam ali, deixem ela, foi uma ordem dele, deixem ela, e o que ela está fazendo vai ficar em memória dela. O que Jesus estava dizendo é, a oferta dessa mulher vai ficar em memória, registrado o que ela fez. Deixa eu lhe dizer, porque isso é uma palavra profética para você. Tudo que você fizer para Deus, e você fizer de coração, vai ficar em memória. Vai ser uma oferta em memória. Eu não estou falando de só fazer no sentido que essa mulher fez aqui, de dar um presente ou na questão financeira. Eu estou falando de tudo que você fizer para Jesus. Vai ficar em memória. Porque a oferta dessa mulher fala até os dias de hoje, está registrado aqui. Tudo que nós fizermos em nome de Jesus e com nosso coração de generosidade, de honra, de entrega, vai ficar em memória. E aqui vem uma palavra, porque eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem assim, eu perdi meu tempo naquela igreja, porque tudo que eu fiz agora se perdeu, porque eu saí de lá. Eu vou lhe dizer uma coisa, o que você fez para Jesus ficou em memória sua. Você pode não ter tido o reconhecimento dos homens, você pode ter sido criticado, talvez os líderes agiram errado com você, não importa. Você fez algo que vai ficar em memória. Pode os homens não terem reconhecido o que eu fiz, mas o que eu fiz ficou em memória de Deus. E é isso que eu acredito, que aquilo que nós fazemos, independente de reconhecerem ou não reconhecerem, vai ficar em memória de Deus. E existe dois tipos, aqueles que são criticados por fazer e aqueles que, sabe, e são ignorados por fazer. Que são ignorados por fazer.
ambos, as ofertas, a semeadura, vai ficar em memória. E Deus promete aqui nessa palavra a lembrar de tudo aquilo que você faz em nome de Jesus. Eu tenho certeza que toda vez que eu levanto da minha cama para vir servir vocês aqui, isso está em memória, isso está em memória, isso está em memória. Sabe, Deus recompensa aqueles que são semeadores. Deus recompensa aqueles que fazem algo para Deus. Deus recompensa aqueles que servem a Deus. Eu quero dizer para você que tudo que você fez, toda a sua entrega, toda a sua busca, tudo que você, sabe, mexeu, Deus está falando para você. Isso ficou em memória sua. Essa oferta ficou em memória. Esse seu tempo ficou em memória. O que você fez ficou em memória. E quem vai te recompensar vai ser o Senhor. Eu deixo essa palavra ao teu coração, porque eu sei que essa palavra é uma palavra profética. Eu vejo tantas pessoas, sabe, chateadas porque não foram reconhecidas, chateadas porque foram ignoradas, e eu quero dizer a você, abandone esse pensamento, porque Deus viu e isso ficou em memória. Isso ficou em memória sua. Sim, isso ficou registrado no mundo espiritual. E eu tenho certeza que você não perde a sua recompensa, não perde a sua bênção, em nome de Jesus. Amém? Tem coisas que é melhor a recompensa de Deus do que o aplauso dos homens. É melhor o reconhecimento, sabe? É melhor o reconhecimento de Deus do que o reconhecimento dos homens. Eu deixo essa palavra ao teu coração, você que já fez muito e que foi ignorado ou que foi criticado, não importa. O que importa é que você fez para Deus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Espero que você tenha entendido essa palavra como uma palavra profética, como uma direção para a tua vida, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, então, não tem motivo nenhum para você ter parado de servir a Deus. Porque o que nós fazemos, temos que fazer para Deus. Eu quero, antes de declarar o Salmo 91, quero dar um testemunho do que Deus tem feito, do que Deus tem realizado na vida de muitas pessoas que têm nos acompanhado aqui. E eu quero dar o testemunho da Regina. E ela escreveu assim: Profeta, eu conheci o Senhor há 3 anos através de um compartilhamento da diretora da escola onde trabalho. Desde então assisto suas orações e da profeta Ariane todos os dias. Meu pai foi diagnosticado com câncer de fígado. Mas durante as orações que o Senhor fez, repreendendo, eu tomei posse da cura. E hoje ele foi ao médico e a biópsia feita recentemente não constatou mais nada. Ele ficou totalmente sem entender. Meu pai foi curado, para a honra e glória de Deus. Obrigado, profeta, pelas suas orações. Teu pai ficou sem entender, mas você entendeu. Foi Jesus que curou ele. Foi Jesus que fez um milagre na vida dele, que curou ele desse câncer do fígado. E você que está aí me ouvindo, você pode também mandar o seu testemunho para nós. Vá no meu site www.profetavinicius7.com.br e deixa seu testemunho ali para a glória de Deus. Cele o seu testemunho, compartilhando ele com a gente, para que muitas pessoas também possam ser abençoadas pelo teu testemunho. Amém? E se você quiser adquirir nossos livros, que tem abençoado a vida de muitas e muitas pessoas, vá lá no nosso site www.profetavinicius7.com.br. Nossos livros têm abençoado a vida de muitas pessoas e vai te abençoar também em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91, esse salmo que nós temos declarado aqui. E se você perdeu a minha palavra, que eu dei às 9 da manhã, assista. Porque aquilo que eu ensinei hoje é uma das maiores causas das pessoas não terem novas direções de Deus na sua vida. Então, gostaria que você assistisse. E se você quer se tornar membro do canal, torne-se membro do canal. Estou fazendo um curso de dons espirituais novo, ontem eu estava ao vivo aqui. Não perca, tá bom? Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.
porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, graças te dou, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, eu oro em especial por toda pessoa que tem sentido dores no corpo, que tem sentido peso nas pernas, que tem tido dificuldades de caminhar, e declaro saúde, saúde sobre essa pessoa, saúde sobre seu corpo físico, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, que toda dor renda-se a Jesus Cristo, que todo mal renda-se a Jesus Cristo agora. Senhor, Tu és o Deus que cura, Tu tens o poder de criar, de recriar, de restaurar completamente ossos, nervos, órgãos. E eu declaro em nome de Jesus Cristo, pelas Tuas pisaduras, Jesus, fomos sarados. Declaro saúde total e completa, do alto da cabeça à planta dos pés. Também repreendo todo tipo de ataque contra você, toda obra maligna, toda invocação, toda obra má feita contra você, contra a tua casa, todo tipo de ataque espiritual, todo levante do inimigo contra a tua vida, eu dou uma ordem, cai por terra agora. Toda inveja, toda maldade, toda injustiça, toda contrariedade, tudo feito pelas costas contra você, seja cancelada agora. Que os planos do inimigo contra a tua vida e tua família sejam frustradas. Agora, frustrados completamente em nome de Jesus. Também ore e profetizo em nome de Jesus a bênção sobre teus filhos, a bênção sobre quem tem filhos casados. Quero declarar a bênção sobre teu casamento, que na tua família haja união, que todas as brigas, desentendimentos, confusões cessem em nome de Jesus e que dentro do teu lar haja paz. Dentro do teu lar haja a força de Deus. Dentro do teu lar haja a harmonia que vem do Espírito Santo. Eu declaro em nome de Jesus. E também oro, Senhor, para que o Senhor fortaleça cada intercessor que tem me ouvido. Cada pessoa que tem um ministério de intercessão, um ministério de oração, fortaleça essa pessoa, Pai. Cobre ela com o teu sangue. Cobre sua casa com o teu precioso sangue. E que todo o comando do inferno contra a vida dessa pessoa seja quebrado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, dá renovo, dá força, dá graça e libera do teu poder sobre a vida dos teus filhos e sobre a vida das tuas filhas. No nome de Jesus Cristo, eu te abençoo. Eu abençoo tua vida e abençoa a tua casa no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Diga comigo, novos começos. Novos começos. Você está debaixo de uma unção de Deus. E essa unção de Deus está trabalhando a teu favor. Espere por novos começos. Amém? Recebe essa palavra? Então compartilhe essa oração agora com 7 pessoas. E que por 7 caminhos toda a maldade vá embora. Seja generoso, semeie essa oração na vida de pessoas próximas de você. Você viu o testemunho aqui da mulher? Ela foi abençoada porque a diretora da escola dela compartilhou uma oração com ela. Compartilhe agora com outras pessoas essa oração. Que Deus te abençoe. E amanhã, 6 e 7 da manhã, se Deus quiser, estaremos juntos aqui em oração. Um forte abraço, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até mais.
noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E eu oro, Senhor, no nome de Jesus, profetizando: haverá novos começos, haverá novas portas e haverá muita saúde na vida dessa pessoa e em todos da sua casa. Eu oro, Senhor, para que o Senhor faça justiça em favor dos teus filhos e filhas que clamam de dia e de noite. Por uma mãe pedindo por justiça em favor dos seus filhos, por um pai pedindo justiça ao Senhor em favor das suas finanças, em favor da sua vida, por um homem, por uma mulher de Deus que estão clamando por justiça e pedindo a manifestação da tua glória, da tua graça e do teu favor. Meu Deus, tu és o juiz de toda a terra e sabemos que o Senhor tem o poder de mudar histórias. O Senhor tem o poder de transformar situações em um instante. Tu és o Deus que traz reviravoltas. Tu és o Deus que muda diagnósticos. Tu és o Deus que pode mudar uma negociação. Tu és um Deus vivo que pode mudar a história e o destino de alguém. No nome de Jesus Cristo, apresentamos e consagramos ao Senhor nossa família, nosso amanhã, no nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. O Senhor me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você. Em Esther capítulo 6, eu quero que você preste atenção. Do verso 1 em diante, Deus falou muito comigo nessa palavra. Diz assim: naquela noite, o rei não pôde dormir. Então, mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido? Responderam os servos do rei que o serviam. Essa palavra ministrou muito forte dentro de mim, antes de eu compartilhar ela com você. Porque a Bíblia diz que havia um homem mau, chamado Amã, e esse homem estava tramando destruir o povo judeu. Havia uma raiva, uma indignação de Amã com um povo, com uma nação. E Amã era o braço direito do rei Assuero. Aí a Bíblia diz que o Senhor levantou Mordecai para interceder pelo povo e levantou Esther, a rainha Esther, também para interceder pelo povo. E eles estavam de jejum, eles estavam em oração e Deus começou a trabalhar. E eu quero frisar exatamente isso. Você não tem ideia do que pode acontecer quando você começa a orar e a jejuar. Você não tem ideia do que pode acontecer. Você não entende a magnitude do que Deus começa a movimentar. O rei Assuero era um rei muito poderoso, era um rei forte, era um rei de grande domínio. E a Bíblia diz aqui que numa noite ele não pôde dormir. E isso não foi acaso. Isso foi porque um povo estava jejuando, um povo estava orando, um povo estava clamando pela justiça de Deus. E Deus ouviu. Deixa eu lhe dizer, a justiça de Deus não falha. O homem pode achar que pode fazer, pode acontecer e que ele é o dono do mundo. O homem pode achar que ele é o Todo-Poderoso. Nada resiste, nenhuma arrogância, nenhum poder humano, nenhuma influência humana resiste
a oração e jejum no altar do Senhor. Não existe plano dos homens que pode subsistir diante de alguém que está orando, de alguém que está clamando. Mordecai lutava pelo povo de Deus. Esther estava colocando a sua cabeça a prêmio, porque ela estava lutando também pelo povo de Deus. Inclusive, aconselho você a ler o livro de Esther, porque é tão emocionante, tanta reviravolta que acontece. Amã, ele estava determinado a destruir com os judeus, determinado. Inclusive, ele havia feito uma forca para Mordecai, como um exemplo para todo o povo judeu. Ele já havia preparado cartas e havia disparado essas cartas entre as províncias para destruir o povo judeu. E através da vida de uma mulher e de um homem, Deus muda a história de uma nação. Deus muda a história de um povo. A Bíblia diz que Deus tirou o sono de Assuero. Deus tirou o sono, porque havia alguém lá que estava orando, que estava jejuando, que estava aclamando. Deus vai inquietar pessoas para lembrar de você. Deus vai inquietar pessoas para te ajudarem. Deus ainda fala com os homens. Deus ministra ao coração dos homens. Deus inquieta o coração dos homens. Eu já estive em momentos de oração que Deus falou comigo para ligar para pessoas. Eu já tive noites que eu fui despertado em sonhos para interceder por pessoas. Então eu creio que Deus pode tirar o sono de uma pessoa, sim, só para te abençoar. E um detalhe, Deus tirou o sono não de uma pessoa que era, sabe, um trabalhador do rei. Ele tirou o sono do próprio rei. Deus, ele pode falar com os poderosos. Deus pode falar com os poderosos. A Bíblia diz que a mulher de Pilatos sonhou a noite inteira com Jesus. Ela sonhou a noite inteira com Jesus e ela chamou o marido dela e disse assim: não te envolvas com a causa deste homem. Não te envolvas, porque eu sonhei com ele. Eu vou lhe dizer uma coisa, Deus está trabalhando. Talvez você pense que não, que tudo é injustiça na sua vida, que tudo está contra você. Talvez você pense, é o fim, profeta, porque vão penhorar a minha casa, é o fim, porque vão acabar com a minha empresa. Eu não sei como pagar, eu não sei como resolver essa situação. É o fim, profeta, do meu casamento. É o fim do casamento do meu filho. Deixa eu lhe dizer, comece a orar e a jejuar. A orar e a jejuar. Coloque no altar do Senhor e Deus vai reverter essa situação. E se você está sendo injustiçado, se você está sendo difamado, se mentiram a seu respeito, se o mal se colocou no seu caminho, Deus me colocou aqui para dizer para você que Ele vai inquietar os poderosos para lembrarem de você. Deus vai mexer com coisa que você não imagina. Nós não podemos esquecer jamais. Ele é o soberano, o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o Criador, o grande El Roi. Ele é Jeová Tsebaô. Ele é aquele que, quando dá a ordem, céus e terra obedecem. Deus tem o poder de mover o inimaginável. Deus tem o poder de fazer o que nós não mensuramos. Aquilo que é limitado para você não é limitado para Deus. Aquilo que você não pode fazer, Ele faz. É por isso que a Bíblia diz, no Salmos 46, aquietai-vos
e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu estava lendo o livro de Esther. Faz 2 dias que eu leio o livro de Esther. E eu li ele completamente. E eu posso dizer uma coisa para você: esse é um livro de milagres. É um livro de milagres porque mostra como que Deus faz as coisas. Deus coloca na cabeça de um rei uma inquietação. Uma inquietação, o rei nem sabia por que ele não estava conseguindo dormir. Mas tudo isso para favorecer um homem, Mordecai. E Mordecai era representante do povo. Ele estava colocando a sua cabeça a prêmio, Esther estava colocando sua cabeça a prêmio e Deus estava trabalhando. Ah, receba essa palavra porque ela é profética para a sua vida. Deus está trabalhando. Você não está vendo, mas por trás, nos bastidores, Deus está trabalhando. Eu quero que você declare aí nos comentários junto comigo: Deus está trabalhando na minha vida. Aleluia! Deus está trabalhando. Você pode não ver, você pode não entender o que está acontecendo, mas Deus está trabalhando, suas mãos estão trabalhando, sua voz está sendo ouvida e as coisas estão se mexendo próximo de você, porque Deus está ouvindo a sua oração. Eu deixo essa palavra ao teu coração. É a instrução que o Espírito Santo está entregando para você hoje. E eu espero que essa instrução não fique com você só, mas que você possa compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Mande não só para 7 hoje, mande para o máximo de pessoas que você puder. E se você tem redes sociais, compartilhe essa oração nas suas redes sociais, porque Deus está vendo cada coisa que você está fazendo. E até aquilo que você não está fazendo, Deus está vendo também. Deus viu que Mordecai e Esther estavam se mexendo. Deus vê quando você começa a se mexer. Deus vê as coisas. Por isso, compartilhe essa oração. Mande aí para o máximo de pessoas. E se você está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal. Vamos andar juntos. E se você me assiste pela televisão, vá no meu canal do YouTube, inscreva-se, porque Deus está falando com você também. Aleluia! Glória a Deus! E eu quero fazer um convite a todos vocês. Domingo agora, nós vamos ter uma grande reunião e no final eu estarei orando pelos enfermos. Irei fazer uma oração especial pelos doentes e também vou liberar uma palavra profética nesse domingo. Eu gostaria que você sentisse esse ambiente profético. O endereço da nossa igreja fica em Alphaville, Barueri, São Paulo, Avenida Aruanã, número 120. É o meu desafio para você. Glória a Deus. Amém? Também quero falar rapidamente de um testemunho que nós recebemos aqui. Um testemunho maravilhoso. Deixa eu pegar aqui o testemunho para você. Conceição é o nome dela. Profeta, eu sou angolana e vivo na França. O Senhor tem sido uma grande bênção na minha vida e casa. Na Escola de Profetas, dia 16 de agosto de 2024, eu estava e eu fui curada de um cisto na mão direita durante a escola. Fui com cisto e com muitas dores, e depois do intervalo eu mostrei à irmã que estava ao meu lado que o cisto tinha desaparecido. Oh, glória a Deus! Deus abençoe a sua vida e a sua família. Ela estava com um cisto nas mãos, e o cisto desapareceu dentro de um evento profético. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo opera milagres, Ele está vivo. Gente, Ele não mudou. Se você ler na Bíblia, Ele curando cegos, Ele continua curando cegos. Ele continua libertando, Ele não mudou. Você tem fé em Jesus? Se você não tem fé em Jesus, coloque a sua fé nele a partir de hoje, que você verá a glória de Deus. Amém? Muito bem. E se você ainda não adquiriu nossos livros, adquira pelo site www.profetaviniciusiracete.com.br. Nossos livros têm abençoado a vida de muitas pessoas. Amém? Esse site, que é o site do meu ministério, tem todas as informações de como Deus me levantou, tem reflexões diárias ali também. Tenho certeza que
que acessando o nosso site, adquirindo nossos livros, tu e a tua casa vão ser muito abençoados. Deixa eu declarar o Salmo de número 91. Amém? E se você não deixou a sua curtida ainda nesse vídeo, deixa a sua curtida, por gentileza. Ore por nós também. Estamos de domingo a domingo, na TV Bandeirantes, às 5h45 da manhã. E todo sábado, às 10 da manhã, na Rede TV. Ore por esse propósito. Ore por esse projeto. Eu peço a sua oração. Nos ajude em oração. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Dentro de mim existe uma fé que está gritando. E eu creio que é o próprio Espírito Santo me movendo a dizer o que eu vou dizer para você. Uma reviravolta te aguarda, porque você está mexendo no altar do Senhor. Você está colocando oração no altar do Senhor. Deus vai trabalhar de uma maneira tão incrível na sua vida. E tu e tua casa verão a glória de Deus. Em nome de Jesus Cristo, o Deus que faz reviravoltas, que está falando comigo, está falando contigo agora. Toma posse dessa palavra. Toma posse e tenha uma ação. Tenha uma ação compartilhando essa palavra com outras pessoas. Amém? Se Deus está falando com você, você vai fazer essa ação? Demandar para outras pessoas a oração? Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu sinto dentro do meu espírito que muitas coisas aconteceram nessa oração e que pessoas estão sendo visitadas pela Tua glória agora. Oro para que toda enfermidade, toda dor renda-se a Jesus Cristo. Oro para que o sobrenatural do Senhor toque na vida dessa pessoa. Cure-a, Pai. Liberte-a, transforme-a, mude a sua história, mude a sua realidade agora. E eu profetizo em nome de Jesus, o Deus da justiça, o juiz de toda a terra, o Senhor dos senhores e Senhor dos exércitos, vai te dar um novo começo. Vai abrir novas portas e está enchendo tua vida de saúde. Eu digo ao câncer, eu digo à alergia, eu digo às dores no corpo, rendam-se a Jesus Cristo agora. Declaro pela fé que Jesus Cristo está enchendo o seu corpo de saúde, do alto da cabeça à planta dos pés, está tirando as dores dos teus pés, está tirando todo cisto, todo nódulo, todo edema, todo mal do teu corpo. E agora a cura está brotando em você. A cura está na sua alma, a cura está dentro de você, a cura está tocando o teu sangue, as células, está tocando o teu DNA, está tocando teus ossos, teus nervos, está tocando tua pele. Jesus Cristo te dá saúde, ser curado, ser curada agora. E toda pessoa, Pai, que está clamando por um milagre na vida de alguém,
na vida de um filho, na vida do seu marido. Eu oro, Senhor, para que a intervenção de Deus e o trabalhar de Deus chegue lá agora. Eu apresento essa pessoa diante de Ti, apresento essa família diante de Ti e declaro, a mão do Senhor está trabalhando. O trabalhar de Deus está sobre a tua vida. Ser tocado agora, ser tocada agora. Toque-os com teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça, Senhor. No nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Você crê? Oh, glória a Deus, eu creio. Jesus Cristo está vivo. Aleluia, e Ele está trabalhando na tua vida. Amém? Glória a Deus. Amanhã, 6 e 7 da manhã, nos vemos, com a graça de Deus, no nosso canal do YouTube. Que Deus possa abençoar você ricamente, poderosamente, em nome de Jesus, e que nessa noite você tenha sonhos proféticos, você seja visitado pelo Senhor, Deus fale contigo, em nome de Jesus. Até mais, gente querida, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.